O Valor liberou informações exclusivas aqui sobre como é que era o esquema do Banco Master com a REAG, que é aquela empresa que fazia ligações, que tinha ligações com o PCC na Carbono Oculto, né? A REAG gerenciava vários fundos e alguns desses fundos são muito estranhos nessa história. A suspeita que existe é que é justamente lavagem de dinheiro para o PCC. Essa era a forma que o Banco Master se manteve durante o tempo, né? E a coisa começou a desmoronar exatamente quando o esquema parou de funcionar. Vamos entender esse caso aqui. Tem informações interessantes. Não é nenhuma novidade em relação ao que a gente já sabe. Eu já tinha feito vídeos para você falando que tem ligação do Banco Master com o PCC através da REAG, né? Ou seja, o Banco Master captava dinheiro no mercado e aparentemente usava esse dinheiro para lavar dinheiro do PCC. E agora está tudo sendo investigado, essa história toda aí. Isso deve dar uma merda federal, né? Só que pode ser muito pior do que isso. Vamos entender como é que é o esquema aqui, como é que funcionava isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Karl Marx Libertário, Macdino Infeliz e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Banco Central identificou 36 empresas no desvio de 11 bilhões do Banco Master. Então vamos lembrar que existem dois casos do Banco Master que estão sendo investigados pelo Banco Central, que geraram notícias crime do Banco Central no Ministério Público Federal e que estão sendo investigados como crime. Uma questão de títulos falsificados de 12 bilhões que o Banco Master tentou vender para o BRB, isso é uma coisa. E esses outros 11,5 bilhões que teria sido essa ligação estranha do Banco Master com o fundo REAG. Mas aí que tá, né? Exatamente qual que era o problema, como é que isso funcionava? E aí tem uma descrição um pouco melhor aqui que o pessoal fez aqui, um infográfico, que vale a pena a gente entender, né? Então, você lembra, em 2024, em determinado momento, o Banco Master começou a oferecer CDBs a 140% do CDI. É um investimento maravilhoso, né? O CDI, que é a taxa básica aí no interbancário, né, seria tipo assim, o máximo que você consegue em termos de rendimento no negócio. Ele estava oferecendo 140% disso, ou seja, 40% a mais do que o CDI, né? Uma coisa realmente impressionante aí em termos de rendimento. E, bom, existem alguns negócios que realmente dão um rendimento muito alto. Um desses negócios que costuma dar um rendimento muito alto é lavagem de dinheiro para criminosos. Por quê? Porque o criminoso, né, o traficante de drogas, o cara que faz alguma atividade ilícita, ele muitas vezes ganha muito dinheiro, mas esse dinheiro é um dinheiro que está sujo, né? Que se ele tentar usar esse dinheiro, vai levantar o questionamento. Onde é que você conseguiu esse dinheiro todo para comprar esse carro, para comprar essa casa e coisa e tal? E daí ele seria pego na atividade criminal dele. Ele precisa dar um jeito de limpar esse dinheiro primeiro, né? E tipicamente limpar esse dinheiro significa perder boa parte do dinheiro em troca de ter uma justificativa plausível para esse dinheiro. E aparentemente era isso que fazia o Banco Master. Ele conseguia fazer essa lavagem de dinheiro para o PCC, então durante um tempo ele de fato tinha um rendimento muito alto, justificava o rendimento de 140% do CDI. É lógico, já era criminoso, porque já é criminoso fazer lavagem de dinheiro, né? Mas, em princípio, a conta fechava. Então, olha só, ele captou 60 bilhões em depósitos em CDBs, a maior parte garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, ele pegou dinheiro de um monte de gente emprestado, um monte de gente botou dinheiro no CDB do Banco Master porque estava oferecendo um rendimento muito bom, né? Aí ele fez um empréstimo para o Brian Realty, né, que é uma outra empresa de investimentos. Isso daqui foi feito exatamente para permitir que a coisa não fosse fiscalizada pelo Banco Central. Saiu de um banco, foi para uma empresa de investimento. A Brian Realty investiu esses 450 milhões no fundo Brian Cash, administrado pela REAG. Ou seja, já bateu na REAG aqui. Ou seja, isso, o Brian Realty servia como o deacoplamento entre o Banco Master e a REAG, né? Para não investir direto na REAG, que poderia dar problema para o Banco Master, ele fazia esse investimento, esse empréstimo para a Brian Realty e dali o dinheiro ia para o fundo Brian Cash, né? Aí o Brian Cash investia no fundo demais da REAG no mesmo dia. Aí eles têm as datas aqui, ó. É tudo na mesma hora aqui, ó. O Master fez um empréstimo de 450 milhões de reais para a Brian Realty, né? Aí a Brian Realty investiu 450 milhões de reais no fundo Brian Cash às 13h53. Aí às 15h22 investiu no fundo demais. Aí depois, no dia 24, às 15h25, 2 dias depois, investiu no fundo Hightower. Aí o fundo Hightower já é o fundo que faz a parada. O que ele fez? Ele investiu em cártulas do BESC. O que é o BESC? É o Banco do Estado de Santa Catarina. Você lembra que no Brasil houve uma época que cada estado tinha o seu banco, né? No Rio de Janeiro tinha o Banerj, em São Paulo tinha o Banespa e por aí vai. E em Santa Catarina tinha o BESC. O BESC era o Banco do Estado de Santa Catarina. Esses bancos estaduais todos, a grande maioria deles foi incorporado ou foi privatizado ou foi incorporado em outros bancos, né? No caso do BESC, ele foi incorporado pelo Banco do Brasil.
Mas esses papéis, em tese, são dívidas do BESC, então são papéis do BESC, que em tese ainda seriam válidas, né? Então, aqui, ó, o fundo Hightower comprou anteriormente no mercado cártulas do BESC por 850 milhões de reais. Só que esse fundo avalia que essas cartas valem 10,8 bilhões de reais. Então ele comprou um ativo que é um ativo altamente ilíquido, um ativo que você não consegue vender, que é difícil de vender. Por que é que vai comprar esse troço? Ah, beleza, é um título de dívida, mas o devedor não vai pagar, meu amigo. Ninguém vai pagar isso daí. Isso é papel que, né, assim, em tese tem valor, mas na prática não tem valor, né? Vocês sabem que dívida no Brasil, depois de 5 anos, prescreve, né? Então meio que, se você deve alguma coisa para alguém há mais de 5 anos e a pessoa não te botou na justiça ainda, esquece, meu amigo. Não vale mais nada isso, né? Mas enfim. Ou seja, esses papéis sobrevalorizados são vendidos para o fundo demais e geram um lucro artificial que é desviado pelo esquema. Isso daqui é a lavagem de dinheiro. Esse fundo Hightower é o que supostamente representa o dinheiro do PCC. O que é o dinheiro do PCC? Ele comprou esse negócio aqui por 850 milhões, se é que pagou isso tudo, tá? E diz que teve um lucro que agora tem 10,8 bilhões de reais nessa história aqui. Entenderam? Aí que criou o lucro. Esse lucro existe? É lógico que não. Mas onde é que vem esse dinheiro supostamente desse lucro? É do dinheiro de atividades criminosas, né? Então, ou seja, esse dinheiro de repente foi transformado agora em um dinheiro legítimo, um investimento em cártulas do BESC que se valorizaram pra caramba e agora, né, o cara do PCC lá, aí o dinheiro daqui vem do Hightower, vai pro fundo ANA, aí o fundo ANA já tem uma parte que vai aqui pro fundo Hans 95, a outra parte vai para o fundo Berol. Ou seja, isso aqui já indica que tem alguma divisão aqui. Ou seja, uma parte é do próprio do traficante, da facção criminosa, que, né, que ele próprio... Agora ele tem um dinheiro que tá certo, é um dinheiro que é dele mesmo. Porque se alguém perguntar, como é que você arrumou esse dinheiro? Não, eu apliquei no fundo Berol, aí eu não sei qual dos dois que é o do PCC, qual que é do pessoal, né? O Banco Central deve ter isso tudo mapeado lá, estão investigando essa porra toda, né? E de novo, eu tô falando aqui a minha opinião sobre a coisa. Eles lá da polícia, eles vão investigar a coisa toda e vão chegar à conclusão correta. Um desses fundos é do pessoal do PCC. O PCC pode falar, não, eu investi nesse fundo ANA aqui, o fundo Berol, o fundo Hans 95, sei lá, qualquer desses fundos aqui, e ganhei dinheiro pra caramba. É isso aí, é assim que eu ganhei esse meu dinheiro. Então agora eu posso comprar minha casa, eu posso comprar meu carro. Mais uma parte do dinheiro aqui, ó, dos 450 milhões, 350 milhões foram pro fundo Hans 95. Os outros 92 milhões foram pro fundo Berol. Então um desses dois aqui é o pagamento pela lavagem do dinheiro, provavelmente 92, né? Eu imagino, né? Repara como é que o traficante perde dinheiro, que o PCC perde dinheiro. Mas é isso mesmo, é normal. O cara tá pagando para lavar o dinheiro. Ele tinha 450 milhões que ele não podia fazer nada com aquilo, porque era um dinheiro que ele não tinha como comprovar a origem. Agora ele tem 350 milhões, mas um dinheiro, ó, limpinho, cristalino. Ele pode comprar uma casa, pode comprar um carro, pode comprar um jatinho, pode comprar o que ele quiser. Onde é que você ganhou esse dinheiro? Ganhei no fundo Hans 95, aqui, ó, da REAG. Ou no fundo ANA, sei lá, o fundo Alepo, que depois ainda vai aqui, fundo Hans 95, fundo Alepo, e tudo assim, com questão de minutos aqui, ó. 15h26 do dia 24, 15h27, 15h29, 15h31 e depois às 17h89, desculpa, às 17 horas, 89 minutos depois de receber os recursos, isso vai para o fundo Astralo, que compra CDBs do Banco Master. Então o dinheiro faz uma volta danada e volta para o Banco Master. Mas repara, tem uma diferença. Ele volta para o Banco Master, mas não com o mesmo proprietário, né? Então você tem esse cara aqui, os otários aqui que compraram o CDB do Banco Master, otário não, porque receberam por conta do Fundo Garantidor de Crédito, né? Otário só quem comprou mais de 250 mil reais de CDB do Banco Master, que vai ficar sem receber. Esses aqui são os otários depositantes que botaram o dinheiro no Banco Master. Agora, o Fundo Astralo compra CDB do Banco Master, o dinheiro volta para o Banco Master para garantir a liquidez do Banco Master. Eles querem que o Banco Master continue funcionando. Só que agora esse dinheiro está lá e ele é controlado pelo Fundo Astralo, que provavelmente, eu não sei, mas eu imagino que a polícia vai descobrir de quem que é o Fundo Astralo lá. É possível que seja justamente ligado ao PCC. Essa é a investigação da Carbono Oculto. Então, se o cara amanhã quiser comprar uma casa, agora ele tira dinheiro do fundo do Banco Master aqui, do Fundo Astralo, e vai lá e compra a casa, ou compra o que quer dizer que ele compre, né? Uma outra parte do dinheiro, mostrando que teve, aí deve ser a comissão da lavagem, não sei, a polícia vai investigar. Tá dizendo aqui ó, que comprou o fundo Berol, não sei o que lá, e também voltou para o fundo Master. Mas, de novo, aqui voltou com outros nomes, de outras pessoas que tiveram um lucro absurdo no fundo Hightower, que é o fundo que fazia a parada mesmo lá, que efetivamente fazia a lavagem, supostamente, imagina-se, fazia a lavagem lá para o PCC, né? Mas aí, o que deu errado, né? Como eu falei para vocês, lavar dinheiro dá dinheiro, pô. Se fosse lavagem de dinheiro, por mais que seja uma atividade criminosa já, o Banco Master estava se sustentando, né? O problema foi a crise de 2024, né? Aqui, ó, o pessoal aqui do GGN, aqui, o Luiz Nassif, está colocando aqui, ó, duas notícias de fatos, notícia crime, né? Que é um aviso de que alguém cometeu um crime, foram feitos pelo Banco Central junto ao Ministério Público em relação ao Banco Master. A primeira foi protocolada formalmente no meio de 2025, referente aos crimes acontecidos entre o final de 2024 e o início de 2025. E a segunda foi protocolada em novembro de 2025, referente aos crimes de 2023 e 2024.
Então essa do meio de 2025 foi referente aos títulos falsificados que foram vendidos para o BRB. A outra foi devido a justamente esse caso aqui entre 2023 e 2024, que é justamente essa lavagem de dinheiro com o PCC, né? E olha só, e nos próximos dias haverá novas notícias de fato já em andamento. Tem mais coisa para surgir nisso daqui, né? Aí fala aqui sobre esse esquema de sangria, que é esse esquema que a gente viu aqui, né? E tudo estava funcionando muito bem. Só que aí começou a ter o problema da crise em 2024. Vocês lembram, em 2024, o governo Lula ainda cresceu muito em 2023 por conta das medidas do Bolsonaro, mas chegou 2024 a economia brasileira começou a dar uma rateada, começou a ter problema, né? E eles não conseguiam mais captar tanta coisa. Lembra? Esse esquema todo, para conseguir dar certo, precisa começar captando depósitos de gente interessada em CDBs do Banco Master. Quando chegou no meio de 2024, o pessoal começou a olhar para esse CDB do Banco Master e falar, olha só, isso não está muito certo isso daí, né? Então começou a ter a crise. E veio a crise de 2024, a credibilidade caiu, a captação secou e o banco perdeu a capacidade de pagar os vencimentos. Então isso que começou a dar problema para eles, né? O negócio funcionou bem até que o pessoal começou a achar que tinha alguma coisa errada nessa história, né? Desesperado por liquidez, o banco tentou uma transfusão de sangue, usou a empresa Tirreno, gerida por um funcionário, para simular a venda de uma carteira de crédito. Então isso aqui foi a outra coisa que o Master vendeu essa carteira para o BRB por 12 bilhões. Isso daqui foi a segunda notícia, na verdade foi a primeira notícia crime, né? Primeiro a notícia crime foi essa daqui, aí depois que se chegou no esquema anterior, que era essa venda através da REAG, né? A lavagem de dinheiro para o PCC através da REAG, né? E a coisa demorou muito porque tinha componente político e institucional. Um monte de gente grande no Congresso, no governo Lula, no STF, no TCU, tentando segurar o Banco Master. A gente está vendo agora está ficando explícito o Alexandre de Moraes com um contrato com o Master, o Toffoli, né, o Jonathan de Jesus e não sei o que lá. Mas a verdade é que esse pessoal todo já vinha atuando antes para tentar blindar o Banco Master, né? E até agências como a Fitch parece que estavam elevando a nota do banco. É muito estranha essa história, né? Então havia um componente muito forte de pressão política aqui. Agora essa coisa toda explodiu. O que vai sair disso daqui, meu amigo? Muita besteira. E o pior é se vai ficar só no Banco Master. Lembra do Banco Victor, que disse que fez uma proposta para o Master, para salvar o Master e coisa e tal? O Banco Victor, desde dezembro de 2025, não paga as pessoas que investiram no Banco Victor, né? Eles forneciam um produto chamado SCP Victor Invest, que era dito como uma forma de investimento, mas que na verdade era um empréstimo sem garantia, tá? Esse pessoal arrisca não receber nada, tá? Porque isso aqui não tem garantia nenhuma, não é um CDB que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, é simplesmente um investimento de risco. Esse pessoal aqui arrisca não receber, tá? E eles estão alegando exatamente, o pessoal da Victor está alegando exatamente que a crise do Banco Master deixou eles numa situação muito ruim. Por isso que eles estavam tentando comprar o Banco Master, mas eles não têm dinheiro para isso. Como é que eles iam fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, arrisca essa coisa toda ficar muito pior. A coisa degringolou de vez com a Operação Carbono Oculto. Já estava tendo problema no momento que, né, como a gente viu aqui, com a questão de dificuldade de captação lá em 2024. Mas com a Carbono Oculto, em agosto de 2025, aí a coisa degringolou de vez, porque esse esquema todo que funcionava para dar dinheiro antes para o pessoal através de lavagem de dinheiro do PCC, isso foi para o espaço. Não tem mais como lavar dinheiro do PCC. Aí, meu amigo, aí a coisa realmente ficou complicada. Por isso que o Banco Master teve que ser liquidado. Por mais que tivesse gente no governo tentando manter essa galinha dos ovos de ouro aqui, no final das contas, acabou sendo liquidado o Banco Master, né? Caramba, bicho, isso vai dar uma merda, cara. Ainda mais pelas pessoas envolvidas. Alexandre de Moraes, Toffoli, Ciro Nogueira, Ibanez Rocha. Tem um monte de gente, o Rui Costa, o pessoal da Bahia do PT. Gente de todo o espectro político, cara. E todo mundo ligado num negócio que, em última análise, era lavagem de dinheiro para o PCC. É isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.